dia, queridos. Quero deixar aqui uma reflexão para a sua vida. Essa reflexão nós também fizemos no culto ontem à noite na igreja, mas para aqueles que não estiveram, eu quero contribuir também com a tua vida, com o teu crescimento pessoal. Essa reflexão tem um pouco a ver com o que nós temos enfrentado no nosso dia a dia e nós queremos então deixar essa porção da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Salmo 18, no verso 2, vai falar assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos salva. O Senhor é quem nos liberta. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é o nosso refúgio. Nesse momento de crise na saúde mundial, nós precisamos entender que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Então, nesse momento que estaremos com as portas do templo fechadas, é preciso que cada um de nós confiemos no Senhor e nos aproximemos do Senhor a cada dia mais e mais. Se achegue pertinho de Deus, ore mais, leia mais, confie no Senhor, porque Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio. Qualquer tipo de solução para as nossas vidas está no Senhor. Qualquer tipo de problema que eu tenho em minha vida, eu preciso colocar no Senhor. Eu preciso confiar que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Eu preciso confiar que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guia, que o Senhor tem o melhor dele reservado para nós. Preciso confiar que nesse mundo teremos dificuldades, teremos aflições, mas ainda assim no Senhor eu estou guardado. Ainda assim Ele nos acompanha, mesmo em meio às dificuldades. Então, a palavra que eu quero trazer é uma palavra de confiança. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é a sua fortaleza. Confie no Senhor porque Ele é o nosso libertador, porque Ele é o nosso rochedo, porque Ele é o nosso refúgio. Confie no Senhor porque Ele é o nosso escudo, Ele é o poder que nos salva e Ele é a nossa torre alta. Confie no Senhor porque o Senhor é quem nos liberta. Confie no Senhor porque o Senhor é quem tem realmente cuidado de cada um de nós. Mas eu quero trazer para nós pensarmos aqui que a confiança no Senhor, ela não nos exime, ela não nos libera de algumas responsabilidades. Então, só porque eu confio no Senhor, não significa que eu estou livre de algumas responsabilidades. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui de 3 responsabilidades. Então, primeiro, não é só porque eu confio no Senhor que eu não preciso fazer mais nada. Não é só porque eu confio no Senhor que eu tenho que cruzar os braços e esperar que o Senhor faça tudo para mim e por mim. E eu quero trazer, temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram e que precisavam fazer, mas eu quero trazer um exemplo, um único exemplo, que é o exemplo da família de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. José recebe uma palavra do Senhor.
José recebe o recado do anjo. O anjo, ele fala para José fugir. E José, precisamos entender que José é um homem de fé. José recebeu o recado do anjo em relação à sua esposa estar grávida, mesmo estando virgem, mesmo ainda sem ter casado com ele. E José aceita essa situação. José é submisso à vontade de Deus. Então José, ele é um homem de fé. Seria fácil imaginarmos que José pudesse pensar assim: não, Deus me protegeu até agora e vai me proteger, não preciso fazer nada disso. Seria fácil eu pensar que Deus... seria fácil para José pensar que Deus o libertaria. Seria fácil para José pensar que Deus poderia colocar os anjos acampando ao seu redor e livrá-lo de Herodes. Seria fácil para José pensar que Deus eliminaria Herodes da face da terra. Simplesmente tiraria e falaria: pronto, não tem mais Herodes. Mas ao invés disso, Deus tinha um plano para José, tinha um plano para Maria, tinha um plano para Jesus. E o plano dele era que José pegasse a tua família e fosse para o Egito. E José, ele simplesmente fez. José simplesmente descruzou os braços e fez aquilo que era para fazer. Ele descruzou os braços e tomou uma atitude. Ele tomou atitude com a tua família. Ele tomou atitude de ir aonde Deus mandou ele ir. Então Deus, ele faz milagres. Deus, ele cuida de nós de maneira maravilhosa. Deus opera maravilhas. Ainda hoje creio que Deus opera maravilhas. Nós vemos isso. Mas sabemos que Deus também espera que façamos a nossa parte. Então, confie em Deus. Isso, confie. Confie em Deus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa torre, Ele é o nosso Salvador. Mas faça a sua parte. É preciso fazer a sua parte. A confiança em Deus não significa que eu não preciso fazer a minha parte. Assim como José foi orientado e fez, confie em Deus, mas faça a sua parte. Ainda, uma outra questão é: confiar em Deus não significa que eu não tenho responsabilidade social. Então, um texto muito famoso, que você com certeza conhece e sabe talvez de cor, que talvez tenha virado até um ditado popular, que é Mateus 22, verso 21. Jesus diz: dê César ao o que é de César. Vou ler o texto completo. Verso 21. Responderam eles: de César é esta moeda. E ele lhes disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele está sendo interrogado, está sendo testado pelos fariseus. Jesus, ele está sendo posto à prova pelos fariseus. Os fariseus queriam fazer uma pegadinha com Jesus, não uma dessas pegadinhas engraçadas, mas daquelas pegadinhas que prova a pessoa e que envergonha a pessoa, na ideia de que Jesus pudesse errar e pudesse comprometer a sua resposta, pudesse comprometer a sua integridade. Então, se Jesus respondesse, os fariseus estavam perguntando para Jesus se é lícito pagar impostos para César. Então, se Jesus responde sim, eu preciso pagar impostos, é lícito, então eles poderiam dizer: olha, então Jesus está se corrompendo, Jesus está atendendo às questões de dinheiro. Mas se Jesus falasse: não é lícito pagar tributo a César, pagar os impostos a César, então o povo ia falar: pronto, é um rebelde, está se rebelando. Mas ao invés disso, Jesus responde de maneira sábia: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só porque estamos num contexto de peregrinos nessa terra, não somos moradores dessa terra, somos estrangeiros aqui, porque a nossa casa é a casa celestial, estamos aguardando o momento que Jesus nos chame para a nossa morada eterna. Só por causa disso não significa que nós não temos responsabilidades sociais. Só por causa disso não significa que não temos responsabilidades com o nosso próximo,
com o nosso governo, com o nosso patrão, com o nosso chefe, com o nosso professor na faculdade. Somos moradores celestiais, somos peregrinos nessa terra. Confiamos no Senhor e é o Senhor que é o nosso libertador. Mas só porque eu confio no Senhor não significa que eu não devo cumprir com as minhas responsabilidades sociais. Então eu preciso cumprir as leis do meu país, do meu estado, da minha cidade. Eu preciso pagar os impostos que são devidos. Eu preciso cumprir com as questões de senso comum, aquelas questões que não são leis, mas que todos sabem que eu preciso ter atitudes corretas para um bom relacionamento com a comunidade ao meu redor. Seja aquele bom relacionamento com o vizinho, seja o bom relacionamento com o colega na sala de aula, aquelas regras de bons comportamentos. Eu preciso ter esse cuidado. Então eu sou cidadão do céu, nós somos moradores celestiais, esperando a vinda de Jesus para nos buscar, mas eu estou inserido numa sociedade e eu preciso cumprir o que a sociedade coloca como regras de conduta e regras de convivência. E eu preciso contribuir para que essa sociedade seja cada dia melhor. Além de contribuir com a questão das boas novas de salvação, que é a questão do Evangelho de Jesus, eu preciso contribuir com as minhas atitudes para que a sociedade seja melhor. Então tudo que eu puder fazer e que estiver de acordo com a sociedade para que seja um lugar melhor para se viver, eu preciso fazer. Isso nesse momento inclui, por exemplo, as restrições. Estamos falando aí, estamos em época de coronavírus, isso inclui também as restrições de locomoção. Isso inclui atender às exigências e às orientações de que eu não devo estar em lugares de aglomeração e coisas nesse sentido. Eu preciso ter a minha responsabilidade social. Eu não posso deixar de fazer aquilo que está em minhas mãos para fazer em relação à sociedade. A minha convivência, ela depende do bem-estar do outro também. Então, talvez nesse momento algumas pessoas falem assim: olha, mas eu nem acredito nesse negócio de coronavírus. E tem algumas pessoas que vão falar isso. Isso não me importa, nem estou no grupo de risco, não vai fazer diferença. Eu posso até pegar esse coronavírus aí, que não vai fazer muita diferença na minha vida. Mas a questão não é a sua vida, mas a questão é a vida coletiva. E toda essa mobilização que governos, prefeituras, Estado, o país e o mundo está fazendo, não é simplesmente por causa de um indivíduo que está no grupo de risco ou não, mas é por causa do coletivo. Então toda ação que a gente toma hoje, inclusive a ação que eu acabo de avisar aos irmãos, de que nosso templo estará fechado pelos próximos dias, são atitudes não pensando em mim, não pensando em você, mas pensando no coletivo, pensando na sociedade, no coletivo da nossa própria igreja, e muitas pessoas estão no grupo de risco, mas no coletivo da sociedade no geral. E assim nós podemos dar um bom testemunho em meio à sociedade. Bom, então se você confia no Senhor, você precisa mesmo confiar no Senhor, mas você não está livre da sua responsabilidade social. E assim como José fez, você não pode ficar de braços cruzados. Mas por último, eu quero mencionar, e aí eu não vou ler, eu só vou mencionar aqui Levítico 15, capítulo 14, capítulo 15, vai falar de algumas situações. Depois leia, né? Mas no capítulo 15 vai falar de alguns rituais de purificação interessante, sobre tempo de quarentena, sobre tempo de impureza. Em algumas situações a pessoa fica impura até a tarde, em algumas situações ela precisa ser considerada impura por 7 dias. E em algumas situações alguém que tocou nessa pessoa também se torna impuro. Se um homem que está impuro e cuspir em alguém, isso está no começo do capítulo 15, se cuspir em alguém, esse alguém também precisa se lavar, precisa se banhar, precisa lavar suas roupas e precisa se considerar impuro até a tarde. São várias regras
que em Levítico nós temos de purificação. E a purificação não é simplesmente espiritual, mas é uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública mesmo. Imagine, você tem milhares de pessoas vivendo em cabanas no deserto, porque eles eram peregrinos no deserto. Você tem milhares de pessoas vivendo. Imagine como seria se uma epidemia se espalhasse nesse meio. Então, qualquer tipo de situação, uma manchinha na pele, aí como diz no capítulo 14 de Levítico, uma manchinha na pele precisava ser examinada. E se fosse suspeita de alguma lepra, alguma infecção, alguma coisa, o sacerdote o considerava impuro e era preciso fazer alguns rituais de limpeza e era preciso ficar um tempo afastado. Um corrimento, seja para o homem ou para a mulher, poderia indicar algum tipo de doença, algum tipo de infecção, e até mesmo o período menstrual da mulher era considerado impuro, porque assim eles queriam tentar evitar a proliferação de bactérias e vírus e de doenças no meio da comunidade de Israel. Olha que interessante isso. Estamos falando de Levítico, estamos falando de tempos e tempos e tempos atrás. Estamos falando de uma sociedade que nem tinha conhecimento de medicina, mas muito longe do que a gente tem hoje. Muito longe do que a gente tem hoje. Mas Deus já tinha orientado de como deveria proceder para que a saúde fosse mantida na população. Então, nós confiamos em Deus. Confiamos em Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque nós confiamos em Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Nós confiamos em Deus, mas temos que ter a nossa responsabilidade social. Dê a César o que é de César. Nós confiamos em Deus, mas também precisamos cuidar de nós. Quando em Levítico fala lavar-se, estamos falando de lavar as mãos, tanto esses dias, estamos falando de usar álcool em gel, e a gente precisa entender da necessidade de fazer a nossa parte. Não é bobeira o que está sendo dito, não é bobeira o que diz em Levítico, não é bobeira o que se diz hoje em dia nessa situação. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos nos cuidar com a nossa higiene, com o lavar das mãos, com o álcool em gel, com o cuidado de colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. Precisamos nos cuidar. A ideia não é só que eu não fique doente ou que você não fique doente, mas a ideia é que toda a população possa passar bem por isso. Então, confie em Deus, porque Ele é a nossa rocha. Confie em Deus, porque Ele é o nosso libertador. Confie em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, como está aqui no Salmo 18, verso 2. Confie em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o poder que nos salva, Ele é a nossa torre alta. Confie em Deus. Porém, não cruze os braços. Faça a tua parte. Porém, tenha a sua responsabilidade social. Porém, saiba que você precisa se cuidar também. Deus cuida de nós, mas cada um de nós precisamos nos cuidar. Espero que essa palavra possa falar ao teu coração. Examine depois aí todas as referências que nós demos e cuide-se. Continue buscando a Deus, continue orando, continue lendo a Bíblia a cada dia. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e que a confiança em Deus possa somente aumentar. Que Deus te abençoe.